Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Ações da Taesa e Tesouro Direto, renda fixa, são parentes. Badu de Deus, que merda é essa? Você insistindo em bugar na minha cabeça. Quando eu acho que eu já tô entendendo, tô começando a aprender sobre investimentos, você me vem com essas coisas. Qual que é a diferença entre ações e renda fixa? Se você perguntar para um iniciante, para um completo leigo, provavelmente ele vai dizer que não sabe, ou ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver. Então, das duas, três aqui, né? Ou você não sabe qual que é a diferença, né? Ou você acha que já sabe, mas na verdade não sabe, ou você pode ser até que já saiba mesmo, né? Às vezes você já sabe, realmente. A maioria das pessoas não sabe, mas pode ser que você já saiba. Vamos confirmar isso aqui agora, se você sabe mesmo ou não. Mais um daqueles vídeos que eu penso em fazer quando eu tô com insônia e não me vem sono e eu começo a pensar em um monte de coisa para fazer vídeo, para conseguir extrapolar, né, o limite da didática, e por isso que eu resolvi gravar isso daqui para vocês. Muita gente tem essa dúvida, só que pouca gente, você explica ali, a pessoa fala que entendeu, mas na verdade você explicou meio que só para se livrar, né, da obrigação de explicar ali para o seu amigo, para o seu colega, e ele falou que entendeu, mas não entendeu porra nenhuma. A renda fixa é aquela piscina que se atravessa andando sem precisar nadar, com a bandeja repleta de taças de cristal, não quebra nenhuma, sai do outro lado pleno. E renda variável, ações, é aquele negócio, né? Aquele mar revolto, cheio de tempestade, que você entra com o seu barquinho capengando ali armengado e morre. Muita gente acha que é simplesmente assim que funciona, mas não é. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar extrapolar o limite da didática e das alucinações também, como eu falei, até para provar que nem tudo o chat GPT, GBT, GB não sei das quantas aí que eles estão falando que vai tomar o emprego de todo mundo, nem tudo eles conseguem substituir, né? Até que os jardineiros agora estão com medo de perder o emprego pro chat GPT, que faz um desenho e substitui o seu jardim. Não é assim. Se você já é de casa, já acompanha o canal, deixa o like. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Então, que história é essa de que ações e renda fixa são parentes, ações da Taesa e Tesouro Direto são irmãos? O que a gente tem? Na renda fixa você já sabe como a sua rentabilidade vai funcionar. Apesar de você não saber 100% qual que vai ser o seu retorno, qual que vai ser a sua rentabilidade no vencimento, a depender do ponto de vista. Por que eu falo a depender do ponto de vista? Né? Você fala assim, pô, Badu, como assim eu não sei qual que vai ser a minha rentabilidade no vencimento? Eu sei sim. A gente tem os títulos pós-fixados na renda fixa, que são investimentos que vão te pagar uma rentabilidade pós-fixada atrelada ao CDI, à taxa Selic, você só vai saber depois. Você tem os investimentos, os títulos pré-fixados, ou seja, você vai saber sim no momento do investimento, no momento da aplicação, qual que vai ser a sua rentabilidade lá na frente, em termos nominais, e você tem o indexado à inflação, que você sabe já de antemão, IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa, no caso do Tesouro, IPCA mais. Você já sabe qual que vai ser a sua rentabilidade real no vencimento. É se você carregar até o vencimento. Só que no pré-fixado você não sabe qual que vai ser a sua rentabilidade real, e no indexado à inflação você não sabe qual que vai ser a sua rentabilidade nominal, porque você não sabe qual que vai ser a inflação do período. E no pós-fixado aqui, quando a gente fala de taxa Selic ou 100% do CDI, você não sabe qual que vai ser a taxa acumulada no período, você não consegue saber também de antemão, apesar da segurança, qual que vai ser a sua rentabilidade. Então, mas que história é essa de que ações e renda fixa são parentes? Quando a gente vai analisar ali as pessoas da mesma família, às vezes é um parente próximo ou não tão próximo, você observa o quê? Você observa os traços, às vezes alguma coisa na personalidade, algumas características chave que vão te falar, porra, você é parente de fulano? Às vezes você olha para a pessoa, você conhece algum parente dela, ela parece um pouquinho assim, você pergunta, olha, você é parente de não sei quem? Nos investimentos é mais ou menos assim. Então, para praticamente todo e qualquer investimento, ações e renda fixa não é diferente, você vai ter algumas características chave. E o que eu estou falando? Você tem o dinheiro agora, que é o dinheiro que você está investindo, seja em ações, renda fixa ou em qualquer coisa, e para isso você vai exigir um dinheiro maior lá na frente, receber mais dinheiro no futuro. No meio disso daí, de agora até esse futuro, a gente tem um tempo e uma taxa que você vai exigir, e essa taxa mínima de atratividade que o investidor vai exigir a depender
do investimento, ela varia de acordo com o risco. Mas isso é assim na renda fixa e é assim na renda variável, mas calma que a gente vai chegar nas ações, inclusive nas ações da Taesa. Como é que funciona a renda fixa? Vamos aqui primeiro destrinchar a renda fixa, depois a gente vai para a renda variável. Então eu peguei aqui o Tesouro pré-fixado para 2029. E qual que é a certeza que a gente tem com relação a um título pré-fixado do Tesouro Direto? A certeza que a gente tem é que no vencimento ele vai valer R$1.000. Ah, Badu, mas eu investi só R$30, só R$50, só R$200 no pré-fixado. Você pode comprar uma fração, mas o título ele vai valer R$1.000 no vencimento. Então hoje a gente tem, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2029 sendo negociado a R$ 478,66 nesse momento. Se lá no vencimento ele vai valer R$1.000, qual que é a rentabilidade? Quando você pega o deságio em relação ao valor de face no vencimento, ou seja, o deságio em relação aos R$1.000, você descobre que essa taxa é de 13,27%. Então, quando você olha o Tesouro Pré-fixado oferecendo uma taxa de 13,27%, 14%, 12%, isso aí é por conta do deságio em relação ao valor de face do título no vencimento, que é de R$1.000. Sempre vai ser assim. Qual que é a informação que a gente pode tirar disso daqui? A gente tem o preço na curva de um título de renda fixa, que é o preço que esse ativo deveria estar valendo, o preço deveria ser esse se você simplesmente reajustasse pelo preço que você comprou e pela rentabilidade que você contratou no momento que você fez aquele investimento. Então, digamos que eu invista hoje a uma taxa de 13,27% ao ano, um valor nesse título. Daqui a um ano, eu preciso ter 13,27% a mais, ok? Mas não é isso que eu vou ter se eu quiser resgatar daqui a um ano. Eu vou ter que resgatar, vender pelo preço de mercado. Então, esse preço na curva, ele vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar no 1.000. Só que o preço de mercado, ele varia, como vocês podem ver aí na imagem, é para cima ou para baixo desse preço na curva ao longo do tempo. Outra certeza que a gente tem, esse preço de mercado, por mais que ele fique bem acima do preço na curva, ele nunca vai ser superior a R$1.000 antes do vencimento. Porque se lá no vencimento é que ele vai valer 1.000, como que ele vai valer 1.000 ou mais antes do vencimento? Ninguém compraria, ninguém vai investir um dinheiro maior do que o que vai resgatar ou igual, não faz sentido. Você pega o dinheiro, ele tem um custo no tempo. Então você pode ficar tranquilo que não vai valer. Se estiver valendo mais do que R$1.000 antes do vencimento, pode vender, que eu me responsabilizo. No Tesouro Pré-fixado, isso não vai acontecer. Então, ao longo desse tempo, se esse preço ele é maior do que o preço na curva ou menor, significa o quê? Que se você resgatar antes do vencimento, o Tesouro ele é obrigado a recomprar, tem liquidez, você vai ter uma rentabilidade às vezes maior do que a contratada ou às vezes menor do que a contratada. Calma que a gente vai chegar nesse paralelo que eu quis traçar aqui com a renda variável, vocês vão ver que se parecem muito mais do que o que a gente pensa. Então, se você considerar essa curva aí, esse preço na curva, como se fosse o valor intrínseco do ativo, o preço justo, entre aspas, não é, mas vamos comparar aqui, vamos considerar aqui para a gente ter a título de comparação e fazer o paralelo, esse preço ele vai oscilar acima e abaixo do valor na curva até o vencimento, nunca vai passar de 1.000, e essa garantia de receber R$1.000 lá na frente, isso deixa o investidor mais tranquilo. Por isso que quem é macaco velho de renda fixa e vê lá, está pagando mais do que 1% ao mês, eu já vou colocar aqui até o vencimento, estou tranquilo e nem olha mais. É claro, tem gente que vai investir e vai ver que às vezes aquele título ele pode estar valendo menos, estou tomando prejuízo na renda fixa, o que acontece? Isso pode acontecer, mas quem já sabe como funciona realmente, fica mais tranquilo. Não, por mais que tenha variação, a depender das variações macroeconômicas, lá na frente eu vou receber meus R$1.000, eu estou tranquilo. Então essa garantia dá mais segurança, dá mais tranquilidade para o investidor, que ele é menos arrojado, investidor mais conservador. Só que investimento de renda fixa você tem o risco de liquidez, que é o risco de você precisar resgatar e não conseguir. Como eu falei no Tesouro Direto, esse risco é bem baixo. Você tem o risco de mercado, que é justamente a variação nos preços de mercado em relação ao preço na curva. Esse é um risco bem significativo na renda fixa, principalmente se o seu investimento ele tem uma taxa pré-fixada ou uma parcela dessa rentabilidade pré-fixada, e tem o risco de crédito, que é o risco de calote. Renda fixa é dívida, você está emprestando para alguém, se alguém não te pagar, você se lasca. No Tesouro Direto, mais uma vez, esse risco é baixo,
mas em títulos privados, como em debêntures, por exemplo, esse risco ele pode ser mais elevado. Quem tem debêntures de lojas americanas sabe muito bem do que eu estou falando. Mas que história é essa? Beleza, Badu, mas e as ações? Que história? Eu quero ver você provar agora que eles são irmãos, que eles são parentes mesmo. Então vamos lá. Vou fazer o paralelo aqui com um gráfico bem parecido do que a gente viu na renda fixa. Então digamos que a gente tem uma ação de uma empresa chamada ABCD3, que hoje você vai comprar, ela está R$30. Quanto que vale no vencimento? Não dá para saber. É um pouquinho diferente da renda fixa aqui. Você não consegue saber qual que é o preço desse ativo no vencimento. Mas tem irmão que é assim mesmo, tem irmão que é mais introspectivo, mais fechado. Às vezes tem dois irmãos ali, um é super extrovertido, o outro não. Você não conhece irmão assim? Mas é irmão, um é mais fechado, um não se abre muito. Então as ações você não vai conseguir descobrir, a não ser que você faça uma coisa chamada valuation, papai, que é você trazer o fluxo de caixa que esse ativo vai gerar ao longo do tempo a valor presente para você saber quanto que ele vai valer. Então digamos que eu sei que essa ação ela vai valer no vencimento R$120 daqui a 10, 15 anos. Como que eu sei? Deus me contou que ela vale R$120, vai valer R$120. Eu não vou contar, eu vou contar só para vocês, para mais ninguém. E que a R$30 ou menos hoje ela é um bom investimento por conta do risco e tudo mais que vai acontecer. Deus me falou tudo isso aí. Então eu estou contando para vocês. Só que aí outro investidor que não sabe disso que a gente sabe, ele pode olhar e fazer o valuation e falar, olha, daqui a 10, 15 anos essa ação vai estar valendo R$180. Então eu posso comprar por 40, 45, tranquilo. Ou um investidor, ele pode olhar também e falar assim, olha, daqui a 10, 15 anos essa ação vai estar valendo só R$80, que é o que ele considera o vencimento para ele, o prazo para ele estipulado naquele investimento de acordo com o objetivo. E ele pode falar, olha, vai valer só 80, 30 para mim está caro. Você percebe que nos dois casos aqui, os dois investidores erraram? Então, apesar das semelhanças, esse investimento de renda variável em ações, ele não tem vencimento. O valuation varia de acordo com cada um. E além disso, o valor de um ativo de renda variável, de uma empresa, ele vai mudar, ele pode e deve mudar ao longo do tempo. E o próprio investidor é que define qual que é o prazo do investimento dele, diferente do que acontece na renda fixa. Então, se a gente considerasse aqui que o valor intrínseco dessa ação, o preço justo, ele varia um pouco mais ao longo do tempo, e a gente comparar isso com o preço na curva de um ativo de renda fixa, a gente já tem mais ou menos meio que uma semelhança. E o preço de mercado de uma ação também varia tanto para cima quanto para baixo do seu valor intrínseco, do seu valor justo no decorrer da jornada, assim como o preço de mercado de um título de renda fixa prefixado também varia com relação ao preço na curva. Então, guardando as devidas proporções, antes que os mais sabidões comecem a hatear, a gente tem uma semelhança assim. Além disso, digamos que o preço desse ativo lá na frente, o preço justo, seja determinado valor, o preço do ativo ele pode extrapolar e muito o valor que seria considerado minimamente interessante para você investir nele. Então, por exemplo, ações de Magazine Luiza que haviam sido negociadas há pouco tempo aí, vinham sendo negociadas a um P sobre L de mais de 450 vezes. Dificilmente quem comprou naquela máxima vai conseguir um retorno significativo em Magazine Luiza, ainda vivo, a não ser que a empresa realmente consiga explodir de um jeito que ninguém hoje espera. Talvez a preço de hoje, Magazine Luiza realmente possa dar um retorno. Mas quem comprou naquela máxima, realmente ficou difícil agora, papai. Então, o valor justo pode variar mais do que o preço na curva e você pode também estar completamente errado com relação ao seu valuation. A gente já vai falar disso aqui também mais para frente. Por isso que no curto prazo, investir em ações é muito mais arriscado. E como eu sei que você já deve estar se perguntando há muito tempo, onde que entram as ações da Taesa nesta bagaça? Vamos falar mais uma vez aqui de renda fixa e depois de renda variável. Se a gente pegar um título de renda fixa prefixado do Tesouro,
ao invés de um tesouro prefixado com cupom semestral, o que acontece? A cada semestre você vai receber um cupomzinho aí de R$50. É como se esse retorno ele fosse sendo antecipado com esses cupons. E o que acontece? Quando a gente tem um título de renda fixa que paga cupom, a gente diz que a duration é menor. Duration é um termo, é muito comum na renda fixa, talvez você não conheça ainda, mas duration não é a mesma coisa que maturidade, nem sempre. Se o investimento tem cupom, não é. Maturidade é o vencimento. Quando uma fruta fica madura, o que acontece? Ela cai. Então, quando um título de renda fixa atinge a maturidade, o dinheiro cai na sua conta, você precisa reinvestir ele, senão ele não vai se reinvestir sozinho. A duration é diferente. Duration é o seguinte, duration é a sensibilidade no preço de mercado de um ativo de acordo com variações macroeconômicas, principalmente variações de taxa de juros. E quanto maior é o prazo de vencimento de um título de renda fixa, mais sensível ele é a variações macroeconômicas que acontecem no curto e médio prazo. Só que quando ele paga cupom, ele está antecipando todo semestre uma parte do retorno que você contratou. Então é como se o risco diminuísse. A duration é menor quando tem cupom, por isso que você pegar um pré-fixado que paga juros para 2033, ele vai oferecer provavelmente uma taxa menor do que o pré-fixado para 2029. Uma duration maior é igual a mais risco e uma duration menor é igual a menos risco, por mais que a maturidade seja a mesma. Se uma ação paga dividendos, paga proventos regularmente, de forma crescente e consistente, é como se ela estivesse te pagando um cupom, antecipando o retorno que você vai ter e que você acreditou que teria quando você investiu nela. Quando você investe, você considera os dividendos também. Qualquer investidor, pelo menos, se for inteligente, deve considerar também os dividendos e, enquanto não estiver precisando, deve reinvestir isso daí. A diferença é que se você escolher uma boa empresa, esses dividendos eles vão crescendo ao longo do tempo. Como eu disse, outra diferença também é que essa ação ela não vai ter vencimento, mas a gente já vai falar disso também mais para frente. Se uma empresa ela pega boa parte desse lucro dela e vai te pagando na forma de dividendos, você pode dizer que ela é bem menos arriscada do que uma empresa de altíssimo crescimento que retém todo o seu lucro, não distribui nada, reinveste tudo e vamos ver se der bom, bom demais, se der tudo errado, fudeu também. Você vai ter um retorno horrível, um prejuízo nesse investimento. Por isso que eu falo, ações pagadoras de dividendos de empresas sólidas que não crescem tanto, além de ter uma previsibilidade muito maior com relação a lucros e receitas, no caso das empresas do setor elétrico, que tem contratos longos indexados pela inflação, o fato dela estar te pagando dividendos todo ano, pelo menos, isso diminui o seu risco no médio e longo prazo ao manter aquele investimento. Quem pegou Petrobras, por exemplo, naquela queda no começo da pandemia, ali em 2020, que as ações despencaram, só em dividendos já recuperou o investimento. Se a Petrobras quebrar, se a ação for a zero, quem pegou naquelas mínimas ali não vai ter prejuízo. Então é isso que eu falo. O dividendo alto no meio do caminho, ele diminui o risco. A mesma coisa que acontece na renda fixa, acontecendo aqui também na renda variável. Mais uma similaridade, mais uma semelhança, beleza? E aí eu tirei algumas conclusões aqui desse vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira coisa, na renda fixa, você sabe como a sua rentabilidade vai funcionar, na renda variável não. Por isso o nome variável. Mas nenhuma das duas é 100% segura, como muitos pensam. Renda fixa não é 100% segura, como muita gente pensa. Dá para você perder dinheiro resgatando antes do vencimento, resgatando no curto e médio prazo, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Renda fixa é igual a mais previsibilidade sobre qual que é o valor do título, qual vai ser o valor do título no vencimento. Em ações não tem vencimento, então valuation é igual a incerteza e envolve premissas que vão variar de investidor para investidor, de analista para analista. Além disso, o prazo
ele é diferente. Então, às vezes, uma empresa vai ser interessante para o investidor, que tem um prazo maior, e para outro não. Para outro vai falar, não, para mim eu já estou precisando viver dos dividendos, então eu quero mais que as ações de crescimento se explodam, eu quero colocar em dividendos e está muito certo, está bem certo esse cara se fizer isso também. Renda fixa tem um vencimento certo. Ações é o investidor que determina esse prazo. Em ações é o investidor que determina esse prazo, e inclusive pode ser nunca. Ele pode simplesmente comprar para não vender nunca. Esse aqui é o quarto ponto da nossa conclusão. E esse vencimento certo na renda fixa, isso pode ser um risco também. Porque digamos que você invista hoje metade do que você tem em renda fixa e metade em ações. E aí daqui a 10 anos, né, venceu o seu investimento de renda fixa e as ações estão caras, fundos imobiliários caros, o que você vai fazer com esse dinheiro? Que vai cair na sua conta, você vai precisar reinvestir. No caso das ações, você não precisa reinvestir, você pode deixar simplesmente onde está, não tem vencimento, você não precisa vender nunca se você não quiser, pode continuar recebendo os dividendos. No caso da renda fixa, você vai ser obrigado a reinvestir. E aí você vai se deparar com uma taxa ruim na renda fixa, talvez bem baixa, bem menor do que aquela que você contratou, ações caras, fundos imobiliários caros, e você vai ser obrigado a reinvestir esse dinheiro. Não tem jeito. Então, a depender também do ponto de vista, você pode enxergar um risco que muitas vezes muitas pessoas não consideram nos investimentos de médio e longo prazo. E além disso, ainda tem a questão tributária, o imposto. Quando você faz o resgate, quando esse dinheiro cai na sua conta, ele cai menos o imposto de renda, já cai deduzido na fonte do imposto de renda, e esse imposto ele diminui, né, o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, quanto mais você demorar para resgatar, para vender, menos imposto você vai pagar. Títulos de renda fixa que pagam cupons são menos arriscados, assim como ações que pagam bons dividendos também. Os proventos estão, né, para os ativos de renda variável, para as ações, assim como os cupons para renda fixa, como eu falei. Ações de crescimento que não pagam dividendo nenhum, reinveste tudo, vão ser muito mais arriscadas. Quanto maior o prazo, mais seguro vai ficando investir em renda variável, em ações, na minha opinião, e quanto maior o prazo, por conta dessas características que eu falei também, a renda fixa ela vai ficando mais arriscada ao meu ver. Então, se o objetivo é de aposentadoria, é de longuíssimo prazo, vai ficando mais seguro você investir em ações e, a depender, né, do seu perfil, é até mais arriscado você concentrar tudo em renda fixa. E você pode me falar, Badu, mas isso é uma diferença? Não, tem irmão que é assim também. Eu conheço um monte de gente, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 ali nasceu, um nasceu muito bonitinho, o outro nasceu feio pra caramba. O feio vai ficando bonito ao longo do tempo e o que nasceu bonitinho vai ficando feio. Eu conheço 2 assim, não vou citar nomes, mas eu conheço. Então, assim funciona nos investimentos também. Tem muito irmão que é assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, às vezes, quando vai investir em renda variável, não entra porque acha que é aquele bicho de 7 cabeças, aquele mar revolto, cheio de monstros. Assim como naquela época ali, antes das grandes navegações, a galera achava que o mar era assim, né? Você olhava nos mapas, a galera da cartografia desenhava um monte de monstro nos mares, o pessoal achava que a Terra era plana, se bem que até hoje tem gente que ainda acredita que a Terra é plana com todos esses avanços, mas enfim... Quem se aventurou e não acreditou nisso e resolveu pagar para ver, muita gente ganhou muito dinheiro, se deu muito bem. É claro, muita gente morreu também nesse meio do caminho, porque tomou um risco muito alto. Nos investimentos em ações você pode diversificar, fazer direitinho para você não tomar um risco nessa proporção, algo nem perto disso. Mas enfim, deixar de investir em ações, se o seu objetivo é de longuíssimo prazo, de aposentadoria, de renda passiva, pode ser um risco maior, inclusive, do que investir em ações com esse mesmo objetivo. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, espero que você tenha gostado. E eu, mais uma vez, volto a dizer, né? É desses vídeos que a gente faz assim quando tá meio com insônia para provar que nem tudo nessa vida a inteligência artificial vai conseguir substituir. Deixa o like aí, tamo junto. Valeu!